Eu sou Eliette Silva dos Anjos, aluna do curso de Artes Visuais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e estou fazendo parte do projeto de extensão Escola de Arte Educadores, juntamente com os meus colegas André Luiz Barbosa e Josenice Santos Pinheiro, e temos como orientadora a professora Janile Pinto. O tema geral do nosso trabalho é produções artísticas para as relações étnico-raciais. E o tema da videoaula é produção de turbante dos povos africanos. O que nós iremos fazer hoje? Então, nós iremos apresentar uma aula, um tutorial de como fazer um turbante dos povos africanos, que pode ser usado tanto por mulheres negras, por homens negros, ou outras mulheres e outros homens de outros povos. Qual o objetivo do nosso trabalho? É refletir sobre as produções artísticas dos povos africanos, analisando suas características e importância como patrimônio cultural e artístico. Analisar a produção artística, o turbante, dos povos africanos, compreendendo o seu valor e utilidades na vida cotidiana. Apresentar as possibilidades pedagógicas contidas nas produções artísticas dos povos africanos, no contexto da educação não formal. A origem dos turbantes das mulheres africanas, das negras africanas, do povo africano. A origem do turbante ela é milenar e talvez por isso um pouco misteriosa. Historiadores da moda eles apontam que antes mesmo da era cristã, no século I, ele já era usado, dividido entre seu berço entre a Ásia, o Oriente Médio e a África. E o turbante ele vai além da moda, ele vai além da estética. O turbante ele tem funções sociais, funções religiosas, Então, além de funções sociais, o turbante também ele tem uma função religiosa, As mulheres negras, elas carregam seus filhos amarrados ao seu corpo com esse lenço que é utilizado para fazer o turbante. Também com esse mesmo lenço, as mulheres fazem rodilhas e colocam na cabeça para carregar lenha, para carregar vasilhas de água, E ela também, esse turbante transmite respeito, Como esse turbante ele chega no Brasil? Os turbantes eles foram trazidos pelos povos negros, pelos africanos que foram escravizados e vieram forçados para o Brasil. Então, aqui no Brasil, essas mulheres elas usavam saias, blusas leves e soltas e na cabeça os turbantes. Apesar da condição e com um vestuário limitado, a tradição dos turbantes ela se manteve no nosso país. E quais são as possibilidades pedagógicas e artísticas que nós podemos trabalhar com esse turbante? Pode-se trabalhar a origem e o significado do turbante para a cultura e a sua utilidade. Nós também podemos destacar materiais utilizados e as técnicas de confecção pelas negras africanas, elementos visuais que estão contidos nesse elemento artístico, Quais são os elementos? As cores, os desenhos contidos no tecido, design, pontos, linhas, formas, dimensões, uma dimensão bidimensional que tem mais ou menos 1,5 m de comprimento por 40 ou 50 centímetros de largura, então essa dimensão, o tipo de tecido. Também nós podemos trabalhar a legislação, que é a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que essa lei ela vem alterar a LDB, a 9394/96, a Lei 11.645 ela altera a LDB, estabelecendo a obrigatoriedade das escolas, do currículo escolar, trabalhar com a temática da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Também no município de Ilhéus, a lei orgânica do município de Ilhéus, no capítulo 20, da questão indígena, e no capítulo 21 trata da questão africana. A Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, ela também traz questões sobre o ensino e valorização da cultura afro-brasileira e da cultura indígena e o ensino de artes. E dentro dessa proposta, dessas possibilidades pedagógicas, tem a proposta triangular de Anamei Barbosa.
A Namê Barbosa, ela apresenta a proposta triangular dizendo que para que no ensino de arte haja conhecimento, é necessário que se trabalhe com essa proposta triangular. O que seria essa proposta triangular? É necessário que a gente faça uma leitura desse objeto de arte. Então, quando eu estou com um turbante, eu vou fazer um turbante, eu faço a leitura desse objeto de arte, a cor do tecido, se é uma cor quente, se é uma cor fria, né? A dimensão, que é dimensional, qual é a largura, qual é o comprimento, qual a textura desse tecido, qual o design que tem nesse tecido, tem pontos, tem linhas, tem figuras geométricas, tem formas. Então, eu estou fazendo uma leitura desta arte. Nessa proposta triangular, nós temos o contexto, né? Em que contexto está inserido essa obra de arte, esse turbante. Então, aí nós vamos trabalhar com a história e a cultura dos povos negros. Então, trabalha aí nessa questão da história e da cultura, aonde vem trazendo também a Lei 11.645. E depois o fazer artístico, que é produzir o turbante. Então, a proposta triangular está composta pela leitura do objeto de arte, pela história, o contexto histórico, né, contextualizar essa obra de arte, e em terceiro, produzir a arte. E aí, como confeccionar um turbante? Você vai precisar de uma tira de pano, né, de 1,60 m de comprimento, por 50 centímetros de largura. Você vai fazer primeiro um penteado no seu cabelo, e aqui a gente desmistifica a ideia de que embaixo de um lindo turbante tem um cabelo desarrumado. Isso não é verdade. Aqui nessa foto você percebe que a moça ela fez um penteado chamado de puff, né, no cabelo, para poder fazer esse turbante. Depois, em seguida, o segundo passo, ela passa o turbante, esse tecido, por trás da cabeça, deixando duas pontas, né, soltas, duas pontas para frente. O terceiro passo, ela passa uma das pontas em volta da cabeça e em seguida ela passa uma outra ponta por cima da primeira, a segunda ponta por cima da primeira, ela enrola, tá vendo a primeira ponta por toda a cabeça, depois ela pega a segunda ponta e passa por cima da primeira. Esse é o terceiro passo. Após passar a segunda ponta por cima da cabeça, volta com essa segunda ponta para a lateral da cabeça e em seguida esconde por dentro, né? Encontra um espaçozinho aí e esconde essa pontinha que sobrou por dentro. O quinto passo, o turbante ele já está pronto. A gente percebe que é fácil fazer um turbante, não temos dificuldade. Vou fazer um tutorial de como você fazer um turbante. Eu quero de início desconstruir, desmistificar a ideia de que embaixo de um lindo turbante tem um cabelo desarrumado, um cabelo sem nenhuma arrumação. Então vocês podem perceber que eu arrumei o cabelo, eu tô com o cabelo arrumado, eu prendi, tá vendo o cabelo aqui de lado, fiz um penteado no meu cabelo é um cabelo curto, mas deu para fazer esse penteado, eu prendi esse lado e deixei esse lado aqui solto, todo cacheado. Então, eu quero desmistificar a ideia que embaixo de um lindo turbante, né, atrás de um lindo turbante, tem um cabelo de uma mulher negra ou de um homem negro desarrumado. Isso não é o grampo para poder fazer o turbante, tá vendo? Eu prendi o cabelo e ele ficou quase da mesma forma do outro lado. Então, peguei os cachinhos e prendi. Aí, agora, eu vou pegar um tecido de mais ou menos 1 metro, não é verdade. Então, em primeiro lugar, eu quero desmistificar essa ideia preconceituosa. Agora, para eu poder fazer meu turbante, como meu cabelo é um cabelo pequeno, ele não dá para amarrar aqui e ficar um topo aqui grande, porque ele é pequeno e ele tá com esse penteado preso. Então, se eu for fazer o turbante aqui agora, essa parte vai ficar mais baixa e aqui vai ficar mais alto, porque o cabelo ele está solto e cacheado. Então, eu vou pegar uns grampos de cabelo, tá aqui, uns grampinhos 2, e eu vou prender um pouco essa parte aqui do cabelo. Eu vou prender 1,5 m
de comprimento, tá vendo esse tecido aqui verde, um verde bem bonito. E aí eu vou colocar ele, que ele cubra toda a cabeça. Ele tem mais ou menos 40 centímetros, tá vendo? De largura. 40 centímetros de largura por 1,5 m. 1,5 m. Então, eu vou colocar ele por toda a minha cabeça, eu vou cobrir toda a minha cabeça, no meio certinho do tecido. E vou deixar as pontinhas aqui, ó, elas estão vendo? E aí eu vou, ó, ele cobre toda a cabeça, não sei se vocês percebem que esse pano ele cobriu, tá vendo? Toda a cabeça. Aí eu vou girando, tá vendo? Eu vou cruzar aqui na frente, tá vendo? Vai ficar uma cruzinha, tá vendo? Fica esse Vzinho aqui na frente, eu vou cruzar, cruzei, tá? Se quiser você pode fazer 2 vezes, tá vendo? Ele fica bem firme. Você cruzou aqui na frente e aí você vai colocando o pano pra trás. Eu vou cruzar atrás e vou trazer pra frente de novo. Então, não precisa se preocupar com essa sobra aqui que tá vendo? Que depois a gente arruma. Aí, eu trouxe aqui pra frente e essa ponta eu vou colocando aqui, ó, tá vendo? Vou colocando aqui. E aí, a gente vai arrumando essa outra ponta. Eu vou colocar aqui também, ó. Puxar um pouquinho. Peraí que aqui tá... Eu não puxei o suficiente. Peraí. Aí, isso. Puxar mais um pouco. E aí, eu vou colocar essa aqui primeiro, tá vendo? Coloco aqui embaixo, vou arrumando. E pego essa outra. E suspendo aqui um pouquinho o tecido, ó. Estão vendo aqui o tecido? Suspendendo e vou colocando embaixo. Tá vendo? E vou colocando embaixo e vou arrumando. Depois que eu prendi as 2 pontinhas, aí eu vou arrumando essa parte aqui que sobrou. Tá vendo? Vou arrumando. Chegar um pouquinho assim pra cima. Vou deixar o Vzinho. E aí vocês podem perceber que eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, que o turbante, ele já está pronto. Você viu que foi fácil, fácil. Com meus óculos, ele ficou presinho aqui no óculos. E aí, o turbante ficou fácil. Não tive dificuldade nenhuma de fazer o turbante. Qualquer pessoa pode fazer um turbante como esse. Obrigada.